Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 9. O assunto da palavra de hoje é: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração, em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana, o seu esposo, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, Ana era uma mulher angustiada, aflita, desgostosa, porque não concebia. Era uma mulher estéril, e elas se envergonhavam de não poder dar um filho, dar à luz um filho, de gerar. E ela se angustiou e foram até o templo adorar, como era costume deles subirem ao templo para adoração em Jerusalém. E foi ela, Ana, e o seu esposo Eucana. E no templo ela orou a Deus e fez um voto, como nós lemos aqui. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, encostado numa coluna do templo, e observava ela só mexendo os lábios, mas não pronunciava nada. Ela só orava com seu pensamento e balbuciava com seus lábios. E Ana, angustiada, fez um voto e disse: Senhor, se o Senhor atender a voz da minha oração e me conceder um varão, um menino, eu o entregarei no templo para servir ao Senhor. Glória a Deus. E assim ela fez, mas também para testar a sua paciência. Não que Eli queria testar a paciência dela, mas ele pronunciou: mulher, afasta de ti o teu vinho, porquanto ela só mexia com os lábios e não falava nada. E ela disse: não tenha sua filha por filha de Belial, não tenha sua serva por filha de Belial, porquanto eu sou uma mulher desgostosa de espírito, angustiada, triste, amargurada. E fez, aí ele disse: vai em paz, que Deus conceda o que lhe pedis, o que lhe pediu.
E assim ela fez, terminou a sua oração, mas ainda além de estar angustiada e se dobrar, inclinar perante Deus na sua oração, ainda teve que ouvir esta humilhação: afasta de ti o teu vinho, mulher. Mas ela em paz respondeu tranquila, e se levantou e comeu, e foram embora, e o seu semblante já não era triste mais. A mão de Deus, a virtude de Deus já estava agindo sobre ela. E aí o seu esposo a conheceu, se chegou a ela na sua casa, e ela concebeu e colocou o nome do menino de Samuel, que leva o nome deste livro, primeiro livro de Samuel. E assim ela cuidou dele até uma certa idade e fez um voto a Deus, que na sua cabeça não passaria navalha. E ela cumpriu esse voto, glória a Deus. E com a idade, depois de desmamado, ela o entregou no templo, glória a Deus. E o Senhor usou de Samuel e fez dele um profeta. Deus falava com Samuel. Glória a Deus, aleluia. E Ana foi grata a Deus e orou, fez uma oração de agradecimento, e essa oração nós vamos ler agora, que está no capítulo 2, o Cântico de Ana, glória a Deus. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, cheia de alegria, porque Deus concedeu o seu pedido. Ela concebeu um filho, glória a Deus. O Senhor tirou o opróbrio dela, aquela vergonha que ela tinha por não conceber, por não gerar filhos. O Senhor milagrosamente permitiu a ela conceber e gerar um filho. O meu coração exulta ao Senhor, se alegra no Senhor. Glória a Deus. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Glória a Deus. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Glória a Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então as nossas obras são pesadas na balança. Temos que tomar muito cuidado com as nossas obras, glória a Deus, aleluia, nos aplicar naquilo que é de Deus e nos prostrar perante a misericórdia de Deus todos os dias, para obter de Deus o perdão, a limpeza, glória a Deus, aleluia, das nossas faltas, e pedir a luz do Senhor para aplicarmos naquilo que é agradável aos olhos de Deus, aleluia. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Então aos fortes se abateram os fortes, o arco deles, a força deles, o armamento deles foi quebrado, mas aos fracos que tropeçavam foram cingidos de força. Então ela, se sentindo fraca, se sentindo envergonhada por não gerar um filho, Deus concedeu a ela a concepção, a gerar um filho em seu ventre, pois era uma mulher estéril. Mas Deus reverteu esta situação, glória a Deus, e alegrou a sua alma, e ela proferiu esse cântico, dizendo que Deus quebra o arco dos fortes e exalta os humildes, glória a Deus. E os que tropeçavam foram cingidos de força, glória a Deus. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos.
Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então esse é o Deus que nós servimos, o Deus da vida, o Deus poderoso. Nada se compara e se iguala ao nosso Deus, ao poder de Deus, que faz cessar a valentia, que faz cessar a altivez, o orgulho, e nos transforma, nos dá um coração humilde, um coração temente a Ele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o que tira a vida e a faz descer e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Pela ressurreição, por Jesus Cristo, todos nós alcançamos a ressurreição da vida. Todos serão ressuscitados na aparição de Jesus Cristo com poder e grande glória no seu dia, para julgar os vivos e os mortos. Porquanto na sua volta os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. Será um dia terrível como nunca houve. O povo, porquanto os vivos vão ver os mortos ressuscitando, reaparecendo, e eles, após a ressurreição dos mortos, eles serão transformados num abrir e piscar de olhos. Isso vai acontecer porquanto a palavra vem para nos fortalecer, para nos motivar, para nos ensinar, para nos convidar para aquele dia, para estarmos preparados para a ressurreição, para a vida eterna. Porquanto uma parte será destinada, reservada, será separada para a condenação, aqueles que fizeram agravo ao Espírito da graça, aqueles que não recebem a palavra de Deus, aqueles que combatem contra a obra de Deus, esses estão reservados para o juízo, para a condenação eterna. Porquanto a palavra chega até nós, até você agora, dê ouvidos à palavra de Deus e busque a Deus, como Ana, que com amargura de coração buscou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Ana, e o Senhor concedeu a ela o que ela pediu. Ela pediu ao Senhor um filho, que pudesse gerar um filho. Glória a Deus, para tirar o seu opróbrio, a sua vergonha de não gerar, porquanto as mulheres que não geravam filhos eram humilhadas por aquelas que tinham filhos. E isso, uma tristeza muito grande, acompanhavam essas mulheres estéreis, frustradas na vida. Mas aqui o Senhor deu a vitória a ela, um filho, e ainda fez desse filho um profeta do Senhor. E aqui agora estamos na oração do cântico de Ana, exaltando o nosso Deus. Glória a Deus. Exalte também Deus, nosso Criador, que enviou Jesus Cristo para salvar a nossa vida, para nos dar esperança. Glória a Deus. Leia a palavra de Deus, busque ao Senhor em oração, se converta ao Senhor, transforme, mude a sua vida, a sua maneira de viver para um cristão genuíno. Glória a Deus, cheio de virtude, de alegria, como Ana aqui, jubilando de alegria, e cante ao Senhor, agradecendo pela transformação dele na sua vida. Busque ao Senhor, rogue a Deus, glória a Deus, a salvação, a vida eterna, a palavra de Deus, e Deus te esclarecerá. Glória a Deus, porquanto está escrito na palavra: acorda tu que dormes, acorda, não ande adormecido, aí anestesiado na vida, sem Deus na sua vida, sem a palavra de Deus. Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está escrito aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento. Glória a Deus. Então acorda, desperta, a palavra vem te convidando para a salvação,
e dando um alerta, um despertar para você. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, abaixa e eleva. Esse é o nosso Deus, glória a Deus. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. Então, o nosso Deus poderoso, e aqui pelo Espírito Santo, ela falando estas palavras no seu cântico e na sua oração, e nós ouvindo o cântico de Ana, glória a Deus, aleluia. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Então os pés dos que buscam servir a Deus, que são os seus santos, que buscam a santificação, e Deus nos santifica pela sua bondade e misericórdia, glória a Deus. O Senhor guardará os nossos passos, os nossos pés, o nosso caminhar, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Então eis o destino daqueles que cometem a maldade, daqueles que se distanciam de Deus, daqueles que não buscam a Deus. O homem não prevalecerá pela sua força, nem um homem prevalecerá pela sua força, pela sua sabedoria, pela sua liderança. Não prevalecerá. O fim é o mesmo. Todos se enfraquecerão e partirão desta vida, deixarão esta vida, mas despertarão no juízo, ou para a honra e para a glória de Deus, ou para vergonha e condenação eterna. Ou para uma dessas duas coisas, depende de como viver e o que buscar. Se aceitar o convite da salvação, para a salvação. Se ignorar a palavra de Deus e os preceitos de Deus, se está reservado para a condenação, para não entrar no reino de glória de Deus. Não entrará na vida eterna aqueles que não der ouvidos à palavra de Deus, aqueles que não acreditarem no Salvador Jesus Cristo e na sua palavra e na salvação. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, aqueles que resistem, que contendem com a palavra de Deus, aquelas pessoas que você fala com elas da palavra e elas contendem contra a palavra de Deus, inventam uma situação aqui e outra ali e não acreditam e podem até dizer no seu coração que o livro, a palavra, que o papel aceita tudo, mas não é desta forma. Tem que crer e aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está escrito no Evangelho, escrito por Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante. O Senhor Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos e discípulos e a todos nós na nossa geração: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ali fala também dos sinais que seguirão aqueles que crerem. Glória, observe estes sinais e você saberá onde o povo se congrega e se reúne para servir ao nosso Deus, e venha fazer parte desse povo, se congregar na terra, se reunir para louvor, honra e glória de Deus. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. De Jesus Cristo, o poder do seu ungido, que é Jesus Cristo, e o Senhor fará justiça sobre a terra. Então Eucana foi-se a Ramá, Eucana, o esposo dela, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ela cumpriu o seu voto e deixou ele com o sacerdote.
Agradecemos a Deus por esta palavra, Deus seja louvado. Amém.